Era rara a ocasião em que Emily era vista. Ela foi designada por uma construtora para fazer faxinas nos seus escritórios. A jovem vestida de macacão e luvas amarelas trabalhava sem entusiasmo para sacudir a poeira das janelas, a sujeira do chão e todo o lixo das lixeiras. Era difícil saber se Emily gostava de seu trabalho. Ela sempre trabalhava em absoluto silêncio e não incomodava os outros funcionários com conversa fiada. Os chefes não reclamavam da jovem, porque ela sempre fazia as coisas que lhe pediam, e mantinha os escritórios limpos. A maioria dos funcionários daquela empresa não sabia o seu nome, pois ela era um fantasma para eles. O dia de trabalho da faxineira passava voando, e o dia seguinte era exatamente igual ao anterior. Um dia, enquanto limpava o escritório de um dos chefes, a jovem faxineira ouviu uma conversa bastante estranha vindo da sala. O diretor e o supervisor sentados à mesa conversavam e faziam gestos descontrolados. O que faremos agora? Como negociaremos amanhã? O diretor da empresa, Sr. Miller, perguntava ao seu supervisor com tom de desespero. A raiva do executivo era resultado de negociações que ele havia iniciado com alguns representantes importantes de uma empresa chinesa. Aparentemente, o intérprete da empresa estava doente há vários dias com dor de garganta e foi internado no hospital. Senhor, talvez devêssemos trazer um tradutor externo para a empresa, disse o supervisor. Logo ao entrar em contato com alguns tradutores, ninguém estava disponível, então ficaram sem opção. O supervisor, tentando explicar a situação, disse ao seu diretor como era difícil encontrar um bom intérprete de mandarim em tão pouco tempo, e o estimado Sr. Miller não sabia como eles poderiam resolver esse problema antes da reunião. Nesse momento, Emily, que acidentalmente ouviu toda a conversa entre eles, olhou para seus superiores, e assim, um deles perguntou se ela já havia limpado tudo. A jovem sentiu-se um pouco envergonhada, e disse: terminei, Sr. Miller, mas não era isso que eu queria dizer. O fato é que se precisar de um tradutor, eu posso ajudar. Após alguns segundos de silêncio, o diretor e seu supervisor se entreolharam por um momento. Assim, eles ficaram incrédulos por causa do que tinham acabado de escutar. Posteriormente, o Sr. Miller foi até uma gaveta em seu escritório e tirou um contrato impresso em mandarim. Depois disso, ele entregou para a faxineira, e disse: pegue, leia em voz alta e traduza o que você leu. Para surpresa dos homens, a funcionária pegou a página cheia de códigos estranhos aos seus superiores e começou a lê-la normalmente com muita confiança. Então, sem hesitar, ela traduziu tudo o que leu, e ainda, encontrou 2 erros no texto. Alguns minutos depois, tanto o diretor quanto o supervisor ficaram perplexos com o comportamento da faxineira. Emily, onde você aprendeu mandarim? Por que você trabalha como uma simples faxineira? Perguntaram em choque. Com isso, a jovem sorriu timidamente e deu de ombros. O executivo da empresa sabia que estava arriscando sua reputação comercial ao contratar aquela faxineira para negociar com uma grande empresa estrangeira, mas como não tinha outra escolha, ele decidiu arriscar. Assim, o diretor deu à faxineira a chance de provar seu valor, e pediu à nova tradutora que participasse da reunião com a empresa chinesa na manhã seguinte. 2 horas depois da conversa, Emily e o seu supervisor estavam num shopping de alto padrão comprando roupas para a nova tradutora. A atendente apreciou a figura esguia da jovem, e rapidamente, trouxe o traje de escritório perfeito que a jovem precisava. Emily lançou um olhar interrogativo para o seu chefe, e ele sorriu enquanto lhe dava um feedback positivo em relação às roupas. Que bela mulher trabalha para nós como faxineira, pensou o supervisor enquanto deixava a mulher na casa dela. A jovem morava num apartamento alugado na periferia da cidade. Ao se despedir, James lembrou à nova tradutora que horas ela deveria chegar ao escritório e desapareceu em seu carro de luxo. No dia seguinte, Emily levantou-se mais cedo do que o habitual e começou a se arrumar. Depois de 1 hora se olhando no espelho, ela vestiu seu novo traje de escritório e foi para o trabalho. Durante a reunião, Miller e seus assessores ficaram nervosos com o resultado final, mas apesar de todos os seus medos, Emily fez seu trabalho tão bem que os representantes da empresa chinesa ficaram felizes em tê-la como intérprete, pois a jovem demonstrou muita agilidade, desenvoltura e profissionalismo na função. Diante de todos os presentes,
O executivo a parabenizou e se mostrou surpreso com a nova habilidade demonstrada pela funcionária. Constrangida com a situação, a jovem agradeceu ao chefe e a todos os presentes pela oportunidade. Alguns minutos depois, ele pediu à jovem o certificado de graduação e seus documentos pessoais, porque a contrataria formalmente como tradutora em tempo integral para a empresa a partir daquele dia, e ainda aumentaria o seu salário a partir daquele momento. A esse respeito, Emily levantou as mãos timidamente, dizendo que não tinha esses documentos consigo. Então, o chefe respondeu para trazer os documentos numa outra oportunidade, pois o que ela tinha feito para a empresa foi muito mais importante. A garota respirou aliviada, e depois de pedir permissão a seus superiores, ela saiu do escritório. Algumas horas depois dessa situação, o executivo ficou pensativo em relação à conversa com a mulher, e ordenou que uma equipe coletasse todas as informações necessárias da misteriosa faxineira, pois ele não sabia como uma jovem que dominava tão bem vários idiomas, acabou trabalhando na área da limpeza. James, o supervisor, concordou alegremente em realizar essa missão de investigação com sua equipe, pois em partes ele queria agradar seu chefe e ser um bom funcionário, mas por outro lado estava interessado na garota, e queria saber mais sobre ela, especialmente agora que ela deixou de ser uma simples faxineira, e se tornou a garota mais bonita da empresa. Dessa forma, o rapaz levou uma semana para coletar todas as informações necessárias e quando as conseguiu, ele foi até a sala do executivo com uma pasta nas mãos, e um sorriso satisfeito. Aqui está tudo o que encontrei, Sr. Miller. Agora, acho melhor avisarmos a funcionária para que ela possa esclarecer todos os detalhes, sugeriu o líder de setor. Logo, o diretor concordou, e a jovem foi solicitada no escritório. Após alguns minutos, a jovem estava na frente dos dois homens, e não sabia por onde começar sua história, mas finalmente se preparou e começou a falar. Seu nome completo era Emily Taylor, seu pai era um empresário milionário, e aos 43 anos perdeu a esposa devido ao parto complicado. No entanto, os médicos conseguiram salvar a menina que havia nascido. O casal passou muito tempo tentando ter um filho, e quando chegou o tão esperado momento, a saúde de Gisela Taylor se deteriorou devido à terapia hormonal que ela havia feito. O seu pai mergulhou numa depressão por 6 meses após a morte de sua esposa, mas depois o homem encontrou um motivo para viver cuidando de sua filha. Apesar da ausência de sua mãe, a menina foi cercada de carinho, ternura e amor desde pequena. A garota tinha uma adorável babá, a senhora Rúbia, que a amava como se fosse sua própria filha. Tudo estava indo bem até que o pai trouxe sua nova esposa para casa. Por uma estranha coincidência, a sua madrasta tinha o mesmo nome de sua mãe, Gisela. Com a aparição da madrasta na casa, o clima começou a se encher de momentos constrangedores. Desde o primeiro minuto que Gisela colocou os pés na casa, detestou a babá e a garota. Logo a madrasta considerou ambas suas inimigas. Com isso, a babá imediatamente viu as intenções da nova esposa e pretendia que elas não fossem realizadas, mas o Sr. Taylor amava Gisela e não permitia que ninguém falasse mal dela. A nova esposa tinha alguns grandes planos ocultos, pois ela sabia que o viúvo milionário com quem se casou tinha um patrimônio financeiro significativo, e queria se apossar dele. Então, quando alguns anos se passaram e Emily cresceu, Gisela sugeriu ao marido que enviasse a menina para estudar na Inglaterra. Dessa forma, livrara-se de Emily e da babá ao mesmo tempo. O pai da jovem considerou a proposta de sua esposa correta, e sem hesitar, comprou uma passagem de ida para Londres. Com o passar do tempo, Emily ansiava mais por sua casa e por sua amada babá. No entanto, a menina recebeu uma educação primorosa que incluiu o aprendizado de vários idiomas. Infelizmente nesse período, seu pai teve grandes problemas de saúde, agravados por dores no peito. Enquanto a filha estudava no exterior, Benjamin Taylor tornou-se um frequentador assíduo da área de cardiologia de uma clínica particular. Mas apesar de todos os esforços dos médicos, o próximo ataque cardíaco do Sr. Taylor o deixou sem chance de recuperação. Assim, sua madrasta não se deu ao trabalho de contar a Emily sobre a morte de seu pai. Foi graças a um telefonema da babá que a jovem descobriu sobre a tragédia envolvendo seu pai. Então, a partir dali ela ficou órfã. Quando Emily voltou para sua terra natal, o corpo de seu pai já estava enterrado,
Sem deixar que a menina refletisse por um momento, a madrasta lhe disse que seu pai havia decidido deixar toda a fortuna para sua amada esposa. Como isso é possível? E a cópia do testamento? Perguntou a jovem timidamente, mas a mulher não lhe respondeu nada, apenas deixou a jovem passar uma noite na casa dela, e na manhã seguinte, a expulsou de casa. Ao mesmo tempo, todos os papéis e documentos que a menina carregava desapareceram de sua bolsa, assim, permanecendo sem teto. Emily decidiu procurar um emprego, e então veria o que poderia fazer a seguir. Foi assim que a jovem acabou trabalhando como faxineira num escritório de uma construtora, e com isso, dando o seu melhor no seu novo emprego. Depois de ouvir a história da faxineira, o diretor fez uma pausa, logo refletiu por alguns minutos, e depois disse algo que quase fez a jovem desmaiar. Na verdade, a sua madrasta lhe enganou, senhorita Taylor, porque no testamento toda a fortuna de seu pai foi deixada para você, disse o executivo sem tirar os olhos da jovem. O silêncio tenso que ocorreu no escritório foi interrompido pela voz do executivo que disse: Sr. James, acho que você deveria ajudar a senhora Taylor a fazer justiça. O supervisor concordou, e sem perder tempo, passou a cumprir a ordem do diretor. No dia seguinte, vários policiais apareceram na antiga casa da jovem, e por ordem de James, ajudaram a mulher a sair da casa da qual se apropriou ilegalmente. Descobriu-se que a viúva astuta morava lá com um amante que tivera durante todo o tempo em que esteve casada com Benjamin Taylor. Agora que a justiça finalmente havia sido feita, e tudo estava de volta em seu lugar, Emily retornou à casa que foi seu lar desde a infância com sua amada babá. James, que não hesitou nem um segundo em ajudar a antiga faxineira com suas ações, conquistou a simpatia de Emily e o afeto tornou-se mútuo. Agora, com uma vida pela frente, os jovens puderam aproveitar com momentos de alegria e de sentimentos sinceros. Amigos e amigas, chegamos ao final dessa história. Caso tenha gostado dela, e ainda não é inscrita no canal, inscreva-se para acompanhar as novas histórias narradas que te impactarão positivamente na sua vida. Muito obrigada pelo seu tempo. Um forte abraço.